Oi, gente! Estamos indo para mais uma gravação do Gente Como a Gente. E hoje nós vamos contar a história de um gaúcho que está aqui na região de Nova Mutum há mais de 30 anos e que construiu sua história com muito trabalho e dedicação. Hoje nós vamos conhecer a história de Roberto Carlos, mais conhecido como Roberto do Bem Brasil. Nós já estamos com o nosso convidado de hoje, o senhor Roberto, mais conhecido como Roberto do Bem Brasil, né, senhor Roberto? Obrigado por nos receber e contar um pouco aí da sua trajetória de vida. Legal. O sobrenome da gente acaba mudando, né? Troca, né? Acaba virando o nome do comércio. Mas é bom, é sinal que o comércio também teve seu espaço na comunidade de Nova Mutum. Roberto Jaqueline. Giequelim. Giequelim, aí já até o sobrenome é diferente também. É oriundo da onde, seu Roberto? Olha, meus bisavós vieram da Itália de navio, da parte de pai. Sim. E da mãe é uma mistura danada, com alemão, com bugre e tal, saiu uma mistura. Bem europeu brasileiro mesmo. Da onde vem o seu Roberto? Esse Roberto me perseguiu desde pequeno, que eu, inclusive, sofria bullying na escola. Olha só. Vai cantar o que hoje, seu Roberto Carlos? Coisa de mãe. Sério? Apaixonada pelo Roberto Carlos, me presenteou com o nome. Veio só o Roberto? Carlos também. Carlos também? Nome composto. Infelizmente. O senhor é gaúcho? Sou do Rio Grande do Sul, Machadinho. Seu Roberto, como que foi a sua infância? Olha, todo mundo fala da infância sofrida. A minha não foi maravilhosa, mas também não dá de se dizer sofrida. Tive pais maravilhosos, dentro das limitações, é claro, pequeno agricultor. Para estudar eu tive que, parte do tempo, morar com parentes, o que não é muito legal. Tive que, em um pequeno período, eu tive que fazer 10 quilômetros a cavalo, de bicicleta, a pé, para estudar. Então, aquele vento frio do Rio Grande do Sul, chuva fria e tal. Mas, dentro da normalidade, completei o ginásio da época, né? E depois fui para um colégio agrícola fazer um curso de técnico agrícola. Em Sertão, próximo a Passo Fundo. Lá no Rio Grande mesmo? No Rio Grande do Sul. Lá também não tão agradável, porque eram 450 homens e 15 meninas somente, bem na juventude, era internato, né? Ficava lá. Podia ir embora todo final de semana, mas eu não tinha condições de pegar o ônibus para ir para casa, não tinha condições financeiras na época. Então, muitas vezes a gente ficava no colégio agrícola trabalhando para os amigos, porque tinha plantão no final de semana que você era obrigado a cumprir. Então eu ficava trabalhando para o amigo que pegou plantão a troco de um dinheirinho. Já rentabilizando ali. Rentabilizando ali. A educação era prioridade, pelo jeito, na família, né? Sim. A gente, dentro do possível, né, a gente procurou pelo menos um curso técnico, alguma coisa, para... O pai sempre se esforçou para dar pra gente. A pai e a mãe, né? E os irmãos? Os irmãos... São quantos? São duas irmãs, uma está aqui em Mutum, mora ali com a mãe, a outra está em Lucas, e o outro é o Rodolfo, do posto Rafale ali, meu irmão, que também é técnico agrícola. Chegaram a estudar junto ou não? Não, ele se formou antes, ele, acho que uns 5, 6 anos de diferença. Ele se formou e veio embora? Daí... O Rodolfo se formou no colégio agrícola, veio para Mato Grosso, teve alguns trabalhos aqui e depois ele foi gerenciar uma fazenda ali perto da Libra. E depois de um determinado tempo eu me formei e nem participei da formatura, vim para Diamantino, caí de paraquedas numa fazenda com 75 funcionários, iniciando o plantio, fui dormir à noite. De manhã cedo estrondou uma buzina de caminhão daquelas a ar e o Rodolfo deu um grito, hora de trabalhar. Meu Deus. Então era o despertador da fazenda, o capataz ia lá e puxava
aquele buzinão lá e todo 4 da manhã. E até organizar e tudo, na época era bem difícil, né? Era do plantio convencional, então tinha 75 funcionários. Logo o Rodolfo saiu dessa fazenda e eu assumi tudo, né? Foi uma experiência bem difícil para mim, porque eu era moleque ainda e tinha que mandar em pessoas de mais idade, muita gente com crime pelas costas e tal. Naquela época era comum, eu acho, né? Que era comum, ia até trabalhar nas fazendas para se esconder. E eu, até certo ponto, não me obedeciam muito no começo, eu tive que impor um certo respeito. Eu lembro que nem podia brincar muito com eles, porque até gostava de brincar, mas tinha que fazer uma panca de durão. Mas isso, Kelly, me trouxe uma bagagem muito interessante, que hoje eu, analisando parte das minhas conquistas, eu sempre dou para a habilidade de conhecer pessoas, analisar a pessoa, quem presta, quem não presta, quem é bom, quem é menos bom, e para trabalhar junto comigo, porque isso hoje em dia é tudo. Não adianta o Roberto fazer 1001 propaganda no Facebook, Instagram, promoções e tal, e tu chega lá para abastecer e o frentista te maltratar. Você não volta. Pode o Roberto ser o que for, pode a Adriana ser o que for. Quem te atende é o Sandro, é os gerentes, é o Beto, é o Hudson, é o Éder, são meus coordenadores, né? E eles que te atendem, e além disso, o frentista mesmo, aquele que está lá na ponta. E a gente vai entrar daqui a pouco nesse território também. Não é à toa que você tem hoje colaboradores que estão anos com a marca Bem Brasil, né? Ao lado do Roberto, né? Isso. Eu acho que isso é uma resposta desta qualidade deles e também da reciprocidade da gente com eles. A gente tem uma premiaçãozinha com 5, 10, 15 anos e, por incrível que pareça, tem muito funcionário com 5 anos, por exemplo. Isso até eu não sabia, mas diz que é característico da empresa que tem prosperidade, que tá conseguindo se engajar junto com o funcionário, que é a receita do sucesso, né? Voltando para a sua adolescência, você teve que estudar fora, né? Teve incentivo da família, na adolescência também ficou fora. Então, lidar com essa distância da família era algo que você cresceu entendendo que poderia acontecer. Poderia. Até com 17 anos, nem bem 18, eu vim para o Mato Grosso e na época, hoje nós temos WhatsApp, FaceTime e tal. Na época a gente marcava para falar com a minha mãe, ela ia num posto telefônico e eu ligava daqui. E ela contando esses dias que em certos momentos isso falhava, né? Eu não conseguia vir e tal, daí ela começava a pensar, morreu, o que aconteceu? Hoje é tudo mais fácil, né? Hoje é um piscar de olhos, né? Tá tudo respondido, né? Você fala do posto telefônico já aqui em Nova Mutum? Ou lá em Diamantino? Posto telefônico aqui, posto telefônico lá, né? Que ninguém tinha celular nem telefone. Mas ainda assim tinha que se deslocar para conseguir conversar com alguém de longe, né? Na minha época, 50 quilômetros de estrada de chão e estradas ruins, Kelly. Aquela estrada entre Posto Zuli até a fazenda, tinha épocas que eu ia de moto para a cidade, tinha poças no meio da estrada com mais de 80 centímetros de profundidade. Nossa. A moto sumia dentro da cidade. Eu chegava no hotel lá em Diamantino, parecia literalmente um mendigo. Eu tinha que esperar de parar de pingar o barro para tirar o equipamento, né, de moto para poder entrar para dentro do hotel. Então, muita lama mesmo. Para quem não sabe, você está há mais de 30 anos nessa região, né, seu Roberto? Isso, mais de 30 anos. Chegou para desbravar mesmo, olhando o que é hoje, né? Sim, sim. Tanto é que hoje a gente vê as fazendas, as potências que tem aqui na nossa região. Na época eu gerenciava uma fazenda de 2.500 hectares, que tinha o primeiro Ingesa, o primeiro não sei o que tinha máquina de solda. Nós éramos a ponta de estrutura. Hoje, 2.500 hectares é as lavouras pequenas da região. Quando nós chegamos em Mutum, eu mesmo fui dirigindo um caminhão entregar óleo
na região da Ribeiro do Céu ali, era cerrado, e olha hoje a estrutura que tem ali, né? Acompanhou todo um desenvolvimento, né? Eu caí no asfaltamento da Avenida Mutum de moto, então não precisa te explicar mais nada. Tem partes, né? Tem parte. Vai pela cidade. E Nova Mutum, seu Roberto? O senhor chegou na região aqui de Nova Mutum, em Diamantina, né? Mas em Nova Mutum, quando o senhor decidiu vir e veio de vez para cá? Então, eu com 17, hoje estou com 51, então são 23 anos atrás, eu fiquei 5 anos em Diamantina e vim para Nova Mutum. Já entrei em Nova Mutum numa época um pouco melhor, já estava começando a asfaltar, inclusive, né? Já tinha energia elétrica. Eu visitava Mutum um pouco antes, quando eu vinha na casa do Rodolfo, né? Mas quando eu cheguei, Mutum estava começando a embalar, já era município e tal, e dali para frente foi só crescimento, né? Passei pelas crises da agricultura, eu, sócio do Terra Erva Esperança, já no início lá, a gente passou por maus bocados, porque, Kelly, eu diria que não é maldade da pessoa, mas o Mato Grosso, Nova Mutum, ela foi formada por, até tem os nomes aí que são venerados hoje, pioneiros. Sim. Esses pioneiros, a pessoa enraizada em sua comunidade, ela geralmente não sai. As pessoas que estão bem de situação. Nós, inclusive eu estou me colocando junto, a gente estava numa situação não tão boa na comunidade da gente, a gente vai buscar melhorias. Sim. E nesse meio tempo, às vezes dá certo, às vezes não. Então quem começou a plantar em Mutum lá atrás, quem veio se aventurar em Mutum, veio com boas intenções, com vontade de dar certo, mas nem sempre dava certo. E o óleo diesel hoje e antigamente também sempre foi um custo básico da lavoura e grande. Sim. Então a gente sofreu muito com a parte de crédito lá atrás, de chegar a ponto de se vender toda a empresa, pagar as contas, não ter de dever para a agiota e tal, porque eu não recebia, né? Mas fomos se adaptando, tentando articular aí para sobreviver e deu certo. E mantendo e ajudando também a alavancar o município automaticamente. Sim, né? Porque se você abre crédito, você acaba financiando muitos crescimentos, né? Só não consegui até hoje aplicar na poupança, assim, para ajudar quem vive de aplicação. Mas cada centavinho, que é o que a gente, como presidente da CDL na época, a gente sempre defendia e até hoje a gente fala. Se tu vende para o comércio local... se tu compra no comércio local, você está fomentando a sua região. Então, o Roberto e a sua família, tudo que a gente ganhou está aqui, né? Um terreninho que você compra, uma construção, um comércio que gera um emprego, isso é muito bonito. A gente se sente bem em fazer isso e é o que a gente prega como associação comercial também, para que todo mundo dê valor. Embora que algumas coisas, às vezes os preços são diferentes, internet e tal, hoje em dia o mercado está ficando meio dinâmico, mas dentro do possível, sempre a pessoa gastar no seu município. Você foi um empreendedor já desde a época dos estudos, né? Como você falou, já tinha aquela visão de monetizar ali. Como você começou a construir? Como começou essa questão da rede dos postos, que hoje virou até seu sobrenome, né, Roberto? Então, vamos lá. Até eu brinquei um outro assunto com você ali, mas acho que não veio ao caso do tempo da escola de trabalhar lá. Mas assim, quando nós começamos o TRR, eu sempre tinha na minha mente eu quero mais, entende? Sim. E aí, na época eu tinha um lavador, deu 5 horas, larguei meu emprego, eu sócio no caso, mas eu era funcionário lá também. Eu tinha um lavador, trabalhava no sábado ajudando a lavar e coordenar, tinha gerente, né? E eu tinha um carrinho de hot dog. Olha. Então, de noite eu fazia o molho e às 6 horas da tarde eu levava o carrinho para a avenida. E tinha uma funcionária também e tal, e aquele ajudou a fazer minha casa. Minha primeira casa, acho que foi mais da metade, foi com o carrinho de hot dog. Então, assim, várias coisas que eu sempre cito para alguma pessoa que está querendo prosperar, e tem até um ditado popular que fala isso,
não é regra para todo mundo e tem gente que fica milionário trabalhando menos. Mas tem um ditado de quem quer prosperar que se trabalhar às 8 horas certinho, tranquilo, não vou dizer que não vai conseguir, mas é bem mais difícil prosperar. Por quê, Kelly? Porque assim, toda a pessoa tem uma despesa segura e garantida, né? No momento que tu agrega um pouco mais de trabalho, uma empresa a mais, um rendimento a mais, aquilo é a sobra. Sim. E com aquela sobra você vai melhorando a rentabilidade do seu patrimônio, né? Reinvestindo. Reinvestindo, porque se eu trabalho 8 horas, ganho R$1.000 e a minha despesa é R$1.000, eu vou me manter. Já no momento que eu conseguir um segundo trabalho, na época que os meus funcionários lá no primeiro posto, eles trabalhavam mais de 10 horas às vezes, né? Mas sempre foram remunerados para isso. Sim. Todos eles construíram casas, tinham carro. Depois que veio as benditas 8 horas e controle de horário e controle de ponto, todos trabalham, vivem, mas deixaram de prosperar como prosperava antes. Muitos acabam fazendo isso do mesmo jeito, só que daí em empregos diferentes, né? Aí vem o famoso hoje em dia, né? O segundo ou até o terceiro turno na vida, né? Que às vezes é pior do que trabalhar 1h30, 2 a mais do que na própria empresa, mas às vezes a lei não permite, né? Aí já é uma questão de burocracia que quem é empresário vai te entender, né, Roberto? E temos que seguir, não adianta, né? Tá aí, embora né? as partes não aceitem, mas temos que seguir. Nesse meio tempo também veio outra coisa muito importante que Novo Mutum lhe trouxe, que foi sua família, né? Como que foi essa história? Então, até eu brinco que a Adriana me assediou, né? Que ela trabalhava para nós no TRR. Ela trabalhava? Sim. Aí eu conheci ela e casamos, tudo certinho, dentro dos conformes. E logo apareceu a Nicole, né? De enxerida. Eu brinco que ela foi enxerida. Presentinho surpresa. Depois a gente planejou o Murilo, a gente queria ter os dois meio junto para criar junto e tal. E poder acontecer o que está acontecendo hoje, a gente acompanhar a vida do filho, né? Com saúde ainda, né? E 12 anos de fábrica encerrada, o Tatá, Otávio, nos surpreendeu. Esse foi de furão, né? Esse foi mesmo uma surpresa. Foi a surpresa, mas graças a Deus, assim, foi muito bom, um filho bem carinhoso e tal, e no momento que a gente podia curtir mais, né? Sim. Porque quando a Adriana teve 2 gravidezes bem complicadas, 3 na verdade, eu lembro que Kelly, eu trabalhava à noite praticamente no posto, para poder cuidar da Nicole em momentos de dia e tal. E de dia eu saía com um jipinho velho. Olha, esse dia eu vi lá num restaurante um fax. E eu estava lembrando desse negócio. Nós não tínhamos 2 fax. Então eu ia lá no Bem Brasil 3, fazia os relatórios de carta frete, digitado naquelas máquinas datilografias, e vinha ali no TRR, que era ali do lado do antigo cartório, passar o fax. Eu levava ela e trazia junto, de pé no jipe, assim. Pequenininha e tal, porque ela até adorava. E porque não tinha 2 fax. Então foi uma época assim que a gente trabalhou junto, a Adriana sempre ali ajudando nos controles, né? Sempre dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então ela contribuiu muito para isso também. E hoje está lá junto com o Murilo, cuidando mais dos postos e tal. E eu estou nessa outra atividade agora no ramo imobiliário, mexendo um pouco com boi também. É isso que eu ia falar. Ter uma parceria nesse sentido também foi muito importante, de ter alguém para lutar com você, né, Roberto? No caso da Adriana, né? Faz a diferença? Como faz? O termo que eu usei, eu escutei de várias pessoas. É difícil ter uma pessoa desgarrada, vida louca aí, que prosperou corretamente, né? A família é a base de tudo. 2 pessoas unindo força, uma
tem certas... A Adriana não é o caso, né? A Adriana até faz as duas coisas, a casa e o escritório, mas tem pessoas que fazem só a casa, mas mesmo assim é a base, porque um homem sem estrutura mental, sem bom comportamento, o próprio funcionário percebe que vou citar até um termo não tão claro, mas se o funcionário vê que o patrão está gastando seu dinheiro na esbórnia, ele não vai se dedicar de unha e sangue, defender seu patrão, trabalhar para ele dia e noite e tal, para que a empresa prospere, sendo que a empresa não é uma família, o patrão não tem família e tudo não se encaixa, daí tudo não acaba desabando. E aí a questão da base familiar, daí vem como exemplo, né, o senhor citou o Murilo, que viu vocês trabalhando, batalhou, cresceu e hoje assumiu essa responsabilidade que até então era sua e da Adriana. Exato. Uma coisa que até um dia o padre, acho que foi o padre Reinaldo, o padre Rodrigo, não sei, a gente citou que, não sei se foi o Murilo e tal, da época da escola, de não acreditar muito na religião e tal. Adolescência. E aí o padre falou assim, continuem fazendo certo que vocês vão ser sempre o espelho da vida deles. E é aquilo que eu te falei, eu fazendo certo, às vezes quando ele dá uma opiniãozinha torta, corrige, e acabou dando certo. Estava contando bastante com a Nicole, né, para isso, mas ela acabou casando e morando em Vacaria agora. Tá, vai ter a vida dela, tá super feliz com o marido, né? E o Murilo abraçou os postos aí, tá na coordenação, tá muito empolgado, querendo abrir mais postos e eu freando ele. Não. Empreendedor? Tá com bastante vontade. Isso é bom, até para ter tempo também da gente com calma passar tudo para ele, né? O aprendizado que a gente teve lá atrás. Que há quem diga que não tem fórmula melhor do que um jovem cheio de vontade, às vezes meia errada, e uma pessoa mais conservadora atrás para conduzindo os desvios, né? Roberto, a vinda do Murilo também para dentro dos seus negócios te deu a oportunidade de você continuar esse espírito empreendedor, só que em outras áreas, né? Para o pessoal que não sabe. Não é só o Bem Brasil. O Roberto não é só do Bem Brasil, né? Não podia ficar só com uma coisa, né? Tinha que ter outros sobrenomes também, né? Há um tempo, eu sempre gostei, eu sou técnico agrícola, sempre gostei de agricultura. Então, eu tenho no meu sítio ali, crio porcos, agora gado também, mas eu chegava a vender até mandioca descascada. E aí, hoje eu tô dedicado à pecuária também, né? Suínos, boi, um pouco de cada, e ao ramo imobiliário. Até muita gente às vezes não sabe que eu estou trabalhando, mas o ramo imobiliário é muito legal, você fazer uma venda e arrumar um bom negócio para a pessoa, né? Porque o negócio só é bom quando é bom para as duas partes. Sim. Então muita gente às vezes não compra comigo, mas me liga para saber como é, o que eu acho e tal. E às vezes até atrapalha meu negócio, porque eu não consigo mentir, sabe? Não consigo vender uma laranja podre para uma pessoa. Então, eu dou aquela diretriz, aquela orientação. Às vezes a gente recebe muita proposta indecente também. Por exemplo, o cara fala uma casa que vale 200 mil, o cara quer 400. Eu sou muito franco a falar, eu acho que tua casa vale 400. Tua casa não vale 400, eu acho que vale 200, mas a casa é sua. Eu vou ofertá-la pelo preço que você quiser. Não contrario a pessoa, mas deixo a minha opinião. Às vezes isso atrapalha, porque o outro corretor fala que vale, e a pessoa... Fica na ilusão. Fica na ilusão. Só que depois ele vai ver que não vende, né? Então, até porque esse setor mexe muito com sonhos, né, Roberto? Mexe. Com sonhos, realização de sonhos, de ter o seu próprio negócio, sua própria casa. Então, tem que ser assim, eu acho, né? E às vezes o corretor não pode se empolgar também de querer
decisão rápida. Eu vejo muitos amigos meus, corretores, reclamar. Pô, o cara é um papapá, porque não responde, porque... Eu falo para as pessoas, o cara está pensando. Você vende um imóvel por semana, ele vai comprar um imóvel na vida inteira. É a única casa que ele vai comprar, então não pense que ele vai se decidir porque você quer vender, porque o negócio é mais ou menos. Para ele o negócio tem que ser bom. E tem que caber, eu sempre falo, o negócio tem que caber no bolso. Não, senão você não realiza um sonho, não, você realiza um pesadelo. Porque prestações vencidas e etc e tal, que só vai te dar dor de cabeça. Aquela velha história de dar um passo maior que a perna, né? Exato. Vai te causar uma dorzinha de cabeça ali na frente. Isso, então, e hoje em dia tem muito disso. As ferramentas de venda da maioria das empresas hoje está sendo uma prestação que cabe no bolso. Só que a prestação está saindo muito salgada. Se você for computar o valor, a longo prazo. Não vou citar os empreendimentos para não falar mal de alguns, mas a prestação fica muito salgada. Então, eu ainda acho que a melhor ferramenta é a pessoa fazer uma pequena economia para sempre dar uma entrada. Não é porque o banco exige 30%. Precisa daqueles 30% para não doer tanto a prestação a longo prazo, porque senão o IGPM, ao que chegou, ou próprios juros normais mesmo, mais baratos, mas a longo prazo eles ficam salgados. É aquela velha história, é melhor ter dinheiro para pagar 2 do que não ter dinheiro para pagar nenhum, né? Sim, mas a tentação, às vezes, da pessoa conseguir seu próprio imóvel e tal, normalmente compensa. Por isso que eu falo, acumular uma pequena entrada, depois fica mais fácil, até porque ela se livra do aluguel, né? Então, maioria dos casos aí de apartamentos, a pessoa consegue pagar boa parte da parcela com o próprio aluguel que estaria pagando para outra pessoa. Roberto, você também teve sempre um cunho muito voltado à sociedade, à comunidade, né? De se envolver, estar sempre envolvido em alguma coisa que não só para o seu, mas no comum acordo do bem para a sociedade. Isso sempre foi uma coisa que você gostou? Olha, Kelly, a gente se indigna muito com coisas que acontecem no Brasil e no mundo, né? E às vezes eu vejo tantas pessoas que nos grupos de WhatsApp, na internet, falam muito, mas não fazem nada. Até muita gente confundiu uma época aí com o Roberto com política e tal, começaram a falar de me candidatar para alguma coisa. Nunca foi interesse político meu, mas simplesmente de interesse de fazer parte de alguma coisa, para não ficar... Por exemplo, lá quando eu entrei no Conselho de Segurança lá atrás, Mutum estava um caos. Depois, não vou citar os fatos, mas quem acompanhou sabia. 2013, 2014, isso. Né? Então, a segurança melhorou e a gente tinha bons policiais, mas também tinha os problemas e tal. E tinha que valorizar esses policiais bons. Sim. Então, na época eu pensava, putz, a gente tem que criar um meio de valorizar os bons, eliminar os ruins, a comunidade se envolver com a polícia, ajudar a polícia. Até a gente falava com algumas pessoas, as pessoas falavam, não, aquilo lá é tudo problema. Não é tudo problema e tal. Então o conselho surgiu, a gente conseguiu organizar e tal. Não foi só o conselho, não foi só o Roberto, mas a gente, o Coronel Fernando, a Mutum Agropecuária do Terreno, o promotor, Dr. Pedro na época, muita gente se envolveu, todo mundo, nós conseguimos o comando regional, hoje temos cavalaria, hoje temos, inclusive é motivo de ciúmes, o Coronel Fernando falando esses dias aí que é uma pressão danada das outras comunidades para querer cavalaria também e tal. Virou então, referência. Né? Virou referência. Depois eu entrei na CDL também, porque não adianta a gente falar, muitos comerciantes ficam falando, porque tal coisa está errada, tal tributo está errado. Então eu interpreto essa parte de poder participar de alguma entidade para a gente ter uma voz ativa, levar tanto a minha palavra, minhas demandas para dentro de uma prefeitura e tal, como a de todo mundo. E graças a Deus sempre fomos bem recebidos, seja prefeito Lírio, prefeito Adriano, prefeito... todo mundo atendeu a gente e foi bom, foi uma fase que o Conselho de Segurança prosperou, CDL conseguimos
através de financiamento, até eu brinco com o Lírio e com o Rony, que agora eles vão ter que pagar, mas conseguimos reformar a CDL, que estava bem feinha, tu lembra, aqueles bancos rasgados e tal. Chegou, não é que os outros presidentes não deveriam, que deveriam ter feito, mas chegou num ponto que precisava reformar, fizemos uma reforma. Então é gratificante para a gente deixar alguma coisa para a sociedade, porque senão nós não viemos aqui só para trabalhar e ganhar dinheiro e ser a pessoa mais rica do cemitério, né? Nós temos que deixar um legado para nossos filhos, nós temos que sair na rua, passear com o relógio tranquilo, porque senão o que adianta ter relógio se não pode nem sair com o relógio que vai ser arrancado do braço. Então a comunidade tem que ajudar as pessoas que mais necessitam, ajudar com trabalhos sociais que recuperem essas pessoas que estão, às vezes, possuídas aí pelas drogas e tal. Então tem gente que odeia, que quer matar, tudo bem, alguns merecem, mas no geral muitos têm que receber ajuda e a comunidade tem que estar pronta para isso. Sim, e eu acho que é legal isso aí, Roberto, até de acompanhar a sua história há alguns anos já aqui. O comum acordo de se doar não é só ser político, né? Participar, tem muita entidade que necessita de atenção e aquele pensamento, se vai bem, eu vou bem, tudo vai bem e eu acabo ganhando no final das contas, né? Um dia eu estava falando com um amigo meu que ele montou um posto numa cidade aí. E ele estava me contando que ele fez um cambalacho lá na prefeitura e ganhou 20 mil reais. E eu falei para ele assim, eu não fiz nenhum cambalacho, meu terreno ali valorizou uns 200 mil. Nossa. Ele me olhou com a cara assim, de espanto, eu falei, se a cidade vai bem, eu vou bem, não preciso roubar, não preciso fazer nada errado. Agora, se você continuar sugando a prefeitura lá, vocês vão morrer junto lá. Você vai ficar com um posto num lugar que não cresce, com um pouco de dinheiro. Além da consciência dele, né, que quando você rouba um dinheiro público, você está roubando o dinheiro do remédio, de uma cirurgia e... Para depois reclamar, né? Falar que o problema é o político, né? Reclamar dos políticos. é normal, né? Meio que problema do brasileiro, né, seu Roberto? E daqui para frente, quais são os planos do Roberto? Continuar trabalhando, produzindo. Eu não quero até brinco com... Eu não quero me aposentar, não. Até o ramo imobiliário é um ramo mais tranquilo e tal, que eu quero para quando eu tiver com meus 93 anos, assim, poder trabalhar mais de boa, né? Eu brinco com isso. Vender um lote, montar uma chapa. Antigamente o pessoal falava uma chapa, né? Chamar os amigos, vender um lote. Em vez de eu estar andando, tipo algumas pessoas de idade que andam nos comércios, eu quero ter o meu para receber os amigos. Eu não quero parar tão cedo, né? Trabalhar me faz bem. E curtir a família? Sim, também. Isso a gente, até a Adriana gosta de viajar pra caramba, a gente tenta assim, porque não adianta querer, tem gente que fala assim, eu vou ganhar dinheiro para mais tarde curtir. Mais tarde não pode curtir não, daí já não pode mais com açúcar, não pode mais com os degraus, não pode mais com... Uma bebidinha. O equilíbrio da vida da gente tem que ser desde que nasce até a velhice, tem que ser um equilíbrio, trabalhar... Eu fujo de qualquer compromisso para jogar minha bola, ir na academia, isso aí a gente tem que ir fazendo o equilíbrio de lazer e trabalho durante a vida, dentro dos seus limites. Uma prioridade, uma escala de prioridades. Olha, primeiramente eu estou levando muito a sério cuidado com a saúde, cuidado com o andamento da família, cuidado com o relacionamento com os funcionários, com a doutrina para os filhos, para que eles continuem, porque às vezes um filho que desgarra, um filho que cai numa droga, isso aí, sempre eu fico muito de olho, que às vezes até o pai passa por ruim, né? Mas sempre mais tarde ele acabam me dando razão. A gente está sempre de olho nisso. As prioridades é o convívio familiar e o bem-estar. Kelly, eu nunca tive ambição de dinheiro. Eu não tive ambição de nada. Eu quero ter Tanto é que os meus negócios são muito seguros. Lá atrás eu tive a oportunidade de comprar frotas de caminhão, fazer financiamentos mirabolantes. Nunca tive vontade de ganhar grandes patrimônios que o controle fugisse da mão, né?
Sempre a prioridade é ter uma tranquilidade mental de negócios na mão para que eu possa ter segurança de operá-los. Seu Roberto, vamos fazer agora o bate-volta da nossa entrevista. Eu faço uma pergunta, o senhor me responde aí a primeira coisa que vem na sua cabeça. Uma saudade, seu Roberto? Da juventude. Mesmo às vezes não muito boa, mas a juventude é sempre legal. Uma música que o senhor gosta de ouvir? Eu sou ruim de música, Kelly. Eu tenho as duas aí que eu internacional aí que eu gosto muito, não sei de falar o nome. Uma comida que o senhor gosta? Arroz, feijão e carne moída. Por isso que eu não preciso trabalhar muito, né? Clássico. Um lugar favorito? Vou ficar de Nova Mutum, não gosto muito de viajar, eu adoro essa cidade. Casa. Não só casa, o ambiente de trabalho, porque a gente conduz as coisas assim de um jeito harmonioso, eu me sinto bem aqui. Família. É tudo. O senhor tem um sonho que o senhor já realizou e que para o senhor foi assim um momento marcante? Olha, um sonho assim que eu te falo que eu realizei foi, eu tenho hepatite B crônica, né? E eu considero um sonho que eu estou há 26 anos dando nó nela, fazendo futebol, fazendo academia, então isso para mim é um sonho, porque eu contei a morte bem, andei contando já, planejando a morte, né? Então eu acho que isso foi um sonho realizado para mim. E um sonho que o senhor ainda tem? Olha, o sonho que eu ainda tenho, como a hepatite me deixou, né, é ver os filhos todos prosperando, casados e tal. Tenho o prazer de acompanhar essa fase da vida deles que lá atrás eu não contava com isso. Roberto, tem medo? Quase nada, hein? Não tenho medo. E o que estraga seu dia? Pessoas negativas. Às vezes você vai num churrasco e a pessoa começa a falar que em São Paulo está matando boi de fuzil, que o mercado do boi vai explodir porque vai acontecer. Tem pessoas que ela procura agulha no palheiro, mas ele traz um assunto negativo para um ambiente agradável. E o que ganha o dia do Roberto? O que ganha o dia? Eu iria até falar um bom negócio, né? Que até a Daniela brinca comigo que quando eu estou fazendo um bom negócio, mas é o bom relacionamento, você ajudar, seja um funcionário, seja um gerente, seja um cliente, é fazer uma atitude, se der dinheiro, melhor ainda, né? Mas se você consegue solucionar, até eu tinha um amigo meu, Judson, que eu nunca esqueço, que ele era gerente, ele falava que tem gente que reclama de problema, e ele adorava problema. Eu também sou mais ou menos isso, eu adoro problema, claro que aqueles que dá prejuízo não, né? Mas assim, você ser o gestor, você resolver problemas, isso me dá prazer. Isso eu acho um ponto positivo para mim e para qualquer pessoa que trabalha para mim, porque tem pessoas que dá um problema, se apavora e começa a criar outros problemas, inventar outras histórias para se defender, e na verdade o problema é ser resolvido e não para ser aumentado. Uma palavra que move a sua vida? Gratidão. Roberto, se você pudesse dar um conselho de vida para o pessoal que está nos assistindo, e aí envolve também todos os seus colaboradores, né? Qual seria esse conselho? Persistir em fazer o que é certo. Até tem um termo que eu não vou lembrar correto aí, que está sendo usado nas mídias sociais. O certo é certo, não tem certo, mais ou menos certo e tal. Ah, mas todo mundo está fazendo errado, mas não é o certo, então você faz o certo. E até um fato que eu vou citar rapidamente, não sei se dá tempo aí na nossa entrevista, mas eu fui numa audiência com o Observatório Social, onde a comunidade ajuda o governo a controlar as suas atividades. Sim. De preferência de comum acordo ou brigado de qualquer forma. E o cara perguntou, mas o que adianta nós sermos corretos aqui se Brasília é uma bagunça? E o palestrante falou o seguinte, adorei essa pergunta.
Da onde saem os políticos de Brasília? Não é dos municípios? Ou eles vêm da Lua, de Marte? Eles saem dos municípios. E essas pessoas podres saem do meio de nós. Então, no momento que todos os municípios tiver 100%, Brasília vai estar 100%. Então, fazer o certo. E cada um fazendo sua parte vira um bolo de coisas certas. Bolo de coisas certas. Até eu fui para os Estados Unidos uma vez e tive o prazer de... Não por ser lá, né? Mas lá é muito mais organizado, né? Sim. Nós achamos um celular, um smartphone bonito, devolvemos. Achamos $50, devolvemos. Então vamos dar exemplo até aqui, né? Junto com os filhos e eles também querendo devolver e tal. Eu acho isso legal, né? Porque é uma parte que eu quero implantar como doutrina dos meus filhos, fazer o certo. E aí vira exemplo, né? Você vê uma boa ação, você vai fazendo e o outro faz, e aí tudo conspira para o bem e para o bom. Esses dias eu perdi um cheque, o meu gerente, o Carlos, foi devolver no banco. Olha só. E era meu. Então, né, até eu brinquei, Carlos, já pensou se tu tenta descontar o cheque? Mas é um exemplo, é uma pessoa boa que trabalha comigo, que achou um cheque meu, é um ciclo de pessoas trabalhando junto, que acaba dando certo e a gente transmite isso para a sociedade com o objetivo de melhorar o mundo e também de ganhar dinheiro, né, Kelly? Que precisa. É o bônus, né? O bônus que a gente gosta, né? Vem os meninos do projeto Aplauso, que muda lá o Chané na época, e queriam perguntar muito sobre o objetivo da minha empresa, e eu falei, ganhar dinheiro. Aí eles ficaram assim, que eles esperavam outra resposta. Falei, mas para ganhar dinheiro você tem que fazer isso. Aí vem a lista, né? E depois retornar um pouco disso para a sociedade, que é o certo, né? Daí eles entenderam a minha colocação. Mas aquele hipócrita que fala que não quer ganhar dinheiro... Acordamos cedo para isso, né? É o bônus da vida. E que faz o capitalismo dar certo, cada um se esforçar mais, contratar outro, gerar emprego e tudo rodar, a máquina rodar. Roberto, gostaria de te agradecer por ceder esse tempo, falar um pouco da sua vida, mostrar aí esse outro lado, né? E até para quem não conhece, esse lado empreendedor que fez você construir tudo que você tem hoje e ser quem você é hoje. Muito obrigado por abrir aqui as portas pra gente. Obrigado a você pela oportunidade. E o Gente Como a Gente volta daqui uns dias com mais histórias boas, histórias inspiradoras para você levar para sua vida, para você compartilhar com a sua sociedade e assim como disse o Roberto, nós podermos ter um amanhã cada vez melhor. Te espero, até lá!